Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos aqui no programa logo de manhã, tendo a oportunidade para nos encontrarmos. A alegria e a satisfação de poder chegar até você com a palavra de Deus. Palavra que é riqueza para as nossas vidas, palavra que edifica, palavra que instrui, palavra que dirige, sobretudo no tempo que temos dedicado ao estudo dos provérbios, com lições muito práticas para a nossa vida, para a nossa rotina. E a nossa expectativa é que as reflexões trazidas aqui possam ser úteis para o seu dia a dia, possam fazer diferença na sua vida. Então eu quero convidá-lo para juntos meditarmos na palavra de Deus. Não posso fazê-lo sem antes me dirigir a você que exatamente hoje completa mais um ano de vida. Sinta-se abraçado por nós e esse abraço vai aí acompanhado de um imenso desejo de que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, que Deus cuide do seu viver, que Deus guie o seu caminhar. Vamos todos juntos agora ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, através da Bíblia, através das Escrituras. No livro dos Provérbios, no capítulo 3, eu quero ler com você o versículo 24, que diz o seguinte: Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Você já havia atentado para esse texto, para esse versículo? Que declaração linda, talvez o sonho de todo mundo, a certeza de que ao se deitar terá um sono suave, um sono tranquilo e vai dormir. Acontece isso com você todas as noites. O que nós descobrimos é que há algumas coisas que roubam o nosso sono. E é bom encontrar na palavra de Deus algum tipo de orientação e instrução em relação a isto. Convém lembrar que esse capítulo trata especificamente da sabedoria, como ademais boa parte do livro dos Provérbios. Aqui se fala do cuidado em seguir a sabedoria de Deus nas decisões, nas escolhas, no caminhar, e como esta sabedoria nos traz segurança. Nesse caso especificamente, o texto fala da paz que há no coração de alguém. Queria lembrar que há algumas coisas que são capazes de roubar a nossa paz, a nossa alegria e nossa tranquilidade ao dormir ou ao tentar dormir. Uma delas, e a Bíblia fala sobre isso, é a culpa. A culpa pesa em nossa mente e em nosso coração. Paulo diz que nós temos a lei de Deus escrita em nossos corações. E a verdade é que nós temos sim consciência de quando erramos. Embora com o passar do tempo tentemos algumas vezes amortizar nossa consciência, silenciá-la para que ela não nos incomode ou nos perturbe quanto a algo que gostamos de fazer, embora saibamos errado, a verdade é que quando nós nos sentimos culpados, algo nos incomoda, nos perturba e rouba a nossa paz. É muito interessante perceber que no Salmo 51, quando o salmista pede a Deus que lhe traga o perdão dos seus pecados, um dos pedidos feitos pelo salmista é: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Até mesmo a alegria da salvação pode ser comprometida pela consciência do pecado, pela certeza e pela convicção de que nós estamos errados, pelo sentimento de culpa. Mas eu quero dizer uma coisa: se a culpa rouba o nosso sono, Cristo tira de sobre nós toda a culpa. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nele nós somos perdoados. A expressão usada por João em sua primeira epístola é que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É possível, portanto, buscar em Cristo Jesus a paz, apesar de nossos erros, de nossas falhas, porque Ele nos estende o seu perdão. Mas há uma outra coisa que rouba o nosso sono e o nosso sossego, que é o medo. O temor. Aliás, é esta palavra, inclusive, que aparece na primeira parte do versículo que lemos, os temores. Os medos nos preocupam, nos incomodam. E certa vez li uma declaração do Mark Twain, segundo a qual ele dizia que já havia passado muitos temores, muitos medos na vida, mas reconhecia que a maioria dos medos eram medos de coisas que nem aconteceram, que nem vieram a acontecer. Nós às vezes temos medo gratuitamente, temos certa insegurança gratuita. Por conta da situação em que vivemos em nosso mundo, nós muitas vezes acumulamos temores, receios e medos até inúteis. O medo é necessário porque é ele que nos ajuda a estar prevenidos e atentos em relação a determinados perigos e ameaças que fazem parte de nossa história, de nossa caminhada. Mas o medo irracional, ele simplesmente tira a nossa alegria. E conviver permanentemente com o medo é algo que pode nos roubar a paz. O autor dos Provérbios fala de
dormir sem temores. Nós podemos sim repousar sem medo. E o salmista, no lindo e conhecido Salmo 23, fala sobre isso. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É possível encontrar a superação do medo na certeza da presença de Deus ao nosso lado, na convicção de que não estamos sozinhos, na certeza de que Deus está conosco. É possível, portanto, ser libertos do peso da culpa pelo sangue de Cristo. É possível ser libertos do medo, do temor exagerados pela certeza da presença de Deus. Mas é uma outra coisa que rouba o nosso sono, e esta é a ansiedade. Aliás, talvez esse seja o nosso maior mal e um dos maiores males do nosso século. A angústia e a ansiedade quanto ao que pode acontecer, o receio e a insegurança com relação às ameaças da existência. E a palavra de Deus fala muito claramente sobre isso. O próprio Jesus se refere a isso no Sermão do Monte. Ele diz que não devemos estar ansiosos, e lembra que a ansiedade não é capaz de acrescentar um côvado à nossa estatura, ou seja, a ansiedade não nos faz crescer. Aplicando isso de maneira um tanto metafórica, a ansiedade não é capaz de acrescentar dias ou anos à nossa vida. A rigor, a ansiedade até nos rouba dias e anos de vida, porque nos rouba muitas vezes a saúde. A verdade é que a ansiedade, ela pode ser superada também, e as Escrituras também apresentam uma solução para isso, quando Pedro diz que podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Entenda então que a proposta do autor do provérbio aqui não é uma proposta fictícia e irreal, quando ele fala da possibilidade de repousar seguros, de repousar tranquilos, de deitar em nossa cama em paz. Aliás, a mesma ideia é presente nas palavras do salmista, que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A proposta é real e é possível. As culpas Cristo levou na cruz. Os temores podem ser superados com a certeza da presença de Deus. As ansiedades podem ser lançadas aos pés do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por aquilo que encontramos em Ti e na Tua palavra. Ajuda-nos a viver e a experimentar essa paz, que nos faz repousar seguros a despeito de todas as ameaças, incertezas e intranquilidades da existência. Que em Ti encontremos a resposta de que necessitamos, que em Ti encontremos a segurança que almejamos, e que isso nos faça viver e descansar em paz. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.